Olá, eu sou Frei Alfredo e por aqui vamos sempre compartilhar a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo. E agora chegamos ao terceiro domingo do Advento, o penúltimo, antes de terminarmos este tempo. E é a alegria que resplandece nesse domingo pela proximidade da grande festa de Deus que se faz gente conosco, do Natal de Jesus. Então, o domingo é um grande convite para alegria. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. As multidões perguntavam a João: e quanto a nós? O que devemos fazer? É Lucas capítulo 3, de 10 a 18. Lucas 3, 10 a 18. Então, as multidões que acabamos de mencionar, que perguntavam a João o que fazer, incluindo os publicanos, aqueles considerados os mais impuros, talvez, também os soldados, responde ao convite de João Batista a um batismo como um sinal de mudança de vida, de um abandono de um passado de injustiça, de um passado cruel, para a conversão, para se obter o perdão dos pecados. Não é mais no templo, é com uma mudança agora, então, de mentalidade, de vida, na perspectiva de um futuro. Mas há um grupo que não responde a este convite de João e não vai lá também perguntar o que nós devemos fazer. Este grupo que não responde ao convite de João Batista são os escribas, são os fariseus e os sumos sacerdotes, essa gente que pertence à elite religiosa, que pretensamente é muito religiosa, está muito próxima de Deus e que não pensa que tem necessidade de mudança de vida. Para eles está tudo bem. As multidões não. As multidões interrogam João perguntando: o que devemos fazer? Na verdade, a resposta de João não indica nenhum tipo, veja bem, não indica nenhum tipo de nada que diga respeito a um relacionamento religioso com Deus. Diretamente não, indiretamente sim. Ou alguma coisa do culto, ou da liturgia, ou da lei. Não, nada disso. Pelo contrário, convida a partilha, a solidariedade, as relações justas e saudáveis, quando ele diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem não tem o que comer, faça a mesma coisa. Interessante, a gente poderia supor que, ao perguntar a João o que fazer para se converter, talvez ele devesse dizer: você precisa rezar mais, você precisa fazer mais penitência, você precisa se ajoelhar mais, você precisa cumprir mais a lei. Mas não, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, reparta, faça a mesma coisa. Então, até os publicanos, essa gente que estava já perdida de acordo com a lei e a religião, até os publicanos vieram a João. Os publicanos são homens que têm esta marca indelével da impureza. Para eles, não há esperança da salvação. E é por isso que, de fato, também eles vão lá para serem batizados, já que esse batismo é o rompimento com o passado, uma mudança de vida, de comportamento e de mentalidade. E eles vão a João também perguntando: mestre, e nós? O que devemos fazer? João Batista, surpreendentemente, veja bem, não pede para eles abandonar a sua profissão, não. Não pede que eles abandonem o seu posto, mas pede que eles não exijam mais do que foi estabelecido. Ou seja, não explorar as pessoas. Não usar da sua posição, seja ela qual for, para explorar as pessoas de nenhuma forma. Não roubar. Que interessante. Aqui, mais um comportamento que diz respeito, de fato, à mudança de atitude em vista de uma perspectiva de futura, de mudança de mentalidade, de relações, nas relações, enfim. Também os soldados, provavelmente judeus a serviço de Herodes, que vêm a João. Esses perguntam também o que deve fazer. A esses, João faz um convite: não maltratem as pessoas. Não extorquir nada de ninguém, não extorquir nada de ninguém, contentando-se com seus salários. Na verdade, a resposta de João contém a exigência de que esses soldados não cometam injustiça.
como os saques, os roubos, que era típico dos soldados na época. Não ser violentos, né? Não fazer da sua posição um terror para a vida das pessoas. Para o povo que vai lá nas margens, nas barrancas do Rio Jordão, digamos assim, esta imagem de João Batista, para ele já é o Messias, o libertador que deveria chegar. Mas João responde a esta espera dessas pessoas com estas palavras: eu vos batizo com água. Quer dizer, eu mergulho vocês num líquido externo apenas, que é só sinal de uma mudança de vida. Mas vem aquele, e aqui João anuncia, o que nos indica que quer, para compreender essa resposta de João, portanto, é necessário compreender a cultura da época, não é? Como, por exemplo, a instituição jurídica do levirato, do latim levir, que significa cunhado. O levirato prescrevia que, quando uma mulher ficava viúva sem ter tido filho, o cunhado tinha a obrigação de fecundá-la para gerar um filho. E esse filho macho que nasceria seria aquele que teria o nome do pai falecido, para que o nome do morto fosse sempre mantido na família e também a herança. A lei do levirato ou levirado, portanto, segundo o Antigo Testamento, obrigava o cunhado a casar-se com a cunhada, no caso do falecimento, caso ela ficasse viúva sem ter tido um filho homem. Está lá no Deuteronômio, capítulo 20, e também Mateus menciona, capítulo 22. Mas, se o cunhado, por acaso, não quisesse se casar com a cunhada viúva, ele realizava-se então um sinal, um ritual diante dos anciãos, que consistia em a mulher tirar as sandálias do cunhado, dizendo: é isto que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão. Praticamente, então, segundo o Deuteronômio, o gesto de tirar as sandálias significava uma privação de posse. Quer dizer, o cunhado não tem mais direito sobre aquela esposa do irmão que se foi. E, ao mesmo tempo, é acompanhado de um gesto de desprezo em relação ao cunhado, que não teria respeitado o seu dever de dar descendência, continuidade ao irmão. Então, a lei do levirato tem como finalidade principal, obviamente, conservar o nome do falecido e a propriedade dentro do clã familiar. Portanto, o direito de engravidar a viúva, depois desse gesto de tirar as sandálias deste cunhado que não quis casar, não é? Era, na verdade, um ato para dizer que agora não é mais esse cunhado, porque ele recusou-se tornar-se esposo. E as sandálias tinham sido retiradas, as sandálias. Mas agora deve ser do irmão seguinte, do outro. Vem outro. Por isso João Batista fala. Na época dos evangelhos, o povo de Israel, ele se considerava como uma viúva. Tão distante estava do relacionamento desse matrimônio com Deus. Por isso. E é por isso, então, que o Messias era esperado como o esposo. Então, na verdade, o que João Batista estava indicando quando diz: eu não sou digno de me abaixar e tirar as suas sandálias, ele está dizendo: eu não sou o esposo para este povo que está assim abandonado, viúvo. Portanto, quem deve fecundar este povo, quem deve trazer a vida a este povo, sem vida não sou eu. Assim, agora então a gente compreende o que João diz quando fala assim: depois de mim vem aquele, vem o outro, que é mais forte do que eu. Quer dizer, que tem mais direito do que eu. E eu não sou digno de me abaixar e desamarrar os laços das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. Enquanto o batismo na água, então, é apenas o sinal com um líquido externo ao ser humano, que significa mudança, mas o batismo no Espírito, do Espírito Santo, é uma efusão da vida divina, que penetra o ser humano no seu interior, no seu íntimo, e muda-lhe o sentido, a direção e o comportamento na sua vida. Depois, então, João acrescenta o fogo, né? Vai batizar com água, com fogo, com o Espírito, com fogo. O fogo é sinal do juízo,
do castigo de Deus. Mas quando Jesus vai fazer uso destas mesmas palavras de João Batista, ele vai omitir o fogo, porque o Deus de Jesus é um Deus que oferece amor, inclusive para aqueles que não o mereciam, não castiga. De fato, Jesus dirá lá nos Atos dos Apóstolos, ouviremos da boca de Jesus, 1:5, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo em breve, omitindo o fogo. Portanto, por parte de Jesus, há somente o amor que ele entrega, uma comunicação do Espírito, da força do Espírito que dá vida, é a vida divina mesmo que Jesus comunica, mas nenhum castigo para quem o recusa. Hoje, neste domingo da alegria, já tão perto do fim do advento, nós precisávamos também perguntar: e nós, o que devemos fazer enquanto comunidade para que esse passado cruel de sofrimento ou de injustiça fique para trás e nós possamos acolher a boa notícia numa vida nova? Nós vimos que a resposta de João não foi para rezar mais, porque os fariseus, os mestres da lei, né, os sumos sacerdotes rezavam bastante, inclusive em pé para serem vistos, né, nas praças públicas. Se João dissesse apenas que eles deviam rezar mais e fazer mais culto, eles então estariam já justificados. Mas a sua oração é desmentida pela sua prática. Por isso, então, quem tem 2 túnicas, dê uma, porque isso vai se tornar oração. Comunhão com Deus e com o irmão. Quem tiver comida, faça o mesmo. Quem tiver perdão para liberar, que faça. Acolhida, né? João hoje diria, talvez para muitos de nós, na nossa classe social, política, também para nós religiosos, se perguntássemos o que eu devo fazer, olha, tome vacina, não negue a ciência, não seja preconceituoso, não é? Acolha o irmão, não julgue, não se ponha no lugar de Deus, não cometa injustiça, não explore quando você tem qualquer função de dirigir, de estar à frente, não explore o seu irmão, seja um homem, seja uma mulher, que também pode mudar através deste grande sinal que é a conversão para acolher a boa notícia de Jesus. E aí sim estaremos de braços abertos e o coração preparado para acolher aquele que vem. Um grande abraço. Alegrai-vos.